condições da gente afirmar que somente em alguns momentos do ano essas coisas acontecem. Acho que não tem um momento preciso, né? A redefinição ou redefinições de atividades, profissões e habilitações é algo constante, né? E aí massacra tudo isso do ponto de vista da gestão do trabalho, das formas de controle, de coordenação, sujeição, né? Enfim, tudo isso põe em xeque, né, a própria natureza, vamos dizer assim, mais técnica, o que seria mais amparado do ponto de vista técnico do trabalho. Né? Então, essa a gente chama essa destruição das forças produtivas, ou os elementos destrutivos do modo de produção. Né? Então, veja, no rebatimento disso, né, dessas redefinições de profissões, de habilitações, etc., nós temos a divisão técnica e sexual do trabalho. Certo? Com mais ou menos complexidade, mais no século XV, no século XVI, XVII, enfim, mas eu estou generalizando, mas estou assim, ciente que essa generalização ela pode incorrer em algumas confusões. Então, já estou fazendo o alerta. Né? Então, veja, quando nós, então, tentamos fazer aproximações, por isso que eu estou tentando fazer com vocês aqui, volto a insistir, em relação à divisão técnica e sexual do trabalho, né? A gente vai, vamos dizer assim, encontrar, né? Ou vai ter pela frente alguns avisos, alguns desafios muito particulares. Né? Então, a ênfase na inserção da mulher nas atividades laborais fora do lar, não se tem alteração na divisão sexual do trabalho. Quer dizer, por essa via você não tem uma alteração na divisão sexual do trabalho, mas, ao contrário, uma intensificação da jornada do trabalho feminino. Né? A gente tem um problema de redação, de digitação. Né? Então, veja, muitas vezes a gente tem que entender um pouco melhor o que a gente entende como divisão sexual do trabalho. Né? E a divisão sexual do trabalho é um fenômeno histórico-social. Vamos imaginar assim para eu me sentir um pouco mais confortável diante de uma plateia tão interessante, tão rica, né, como essa, de pesquisadores, de pessoas aí que se dedicam à temática de gênero. Né? Então, sob o capitalismo, o trabalho doméstico fica sob a responsabilidade das mulheres, independente delas terem ou não um emprego no mercado de trabalho. Esse é um outro dado também. Né? Esse é um outro dado. Então, veja, a partir desse caminho aqui, ó, desse traçado, nós podemos ter uma outra feição, né? Que poderíamos demarcar aqui profissões masculinas e profissões femininas. Né? E aí a gente começa a perceber, sobretudo nos últimos 5 anos, e eu tive a oportunidade de diagnosticar uma boa parte do que eu tenho, inclusive estou escrevendo algumas coisas sobre isso, não publiquei ainda, mas tenho tido a oportunidade, a felicidade de poder contar com recursos para projetos, enfim, e tenho percorrido assim, regiões inteiras do Brasil. Né? E eu tenho percebido que, por exemplo, as políticas públicas, né, têm dinamizado setores de atividade, por exemplo, que entendem como o agronegócio, né, a construção civil, etc. Então, assim, eu já vi um número expressivo de mulheres conduzindo, né, máquinas colheitadeiras de cana. Máquinas colheitadeiras de soja, ou se quiserem, só colheitadeiras de soja. Eu já presenciei em várias como é que fala? Em várias passagens, em vários trechos, né, da transposição do Rio São Francisco, no estado do Ceará, várias mulheres conduzindo tratores e máquinas pesadas. E aí, sempre que possível, eu vou em busca das informações, o porquê dessa opção. Em algumas circunstâncias a gente não tem informação, mas o que eu poderia sistematizar para vocês aqui, correndo o risco de errar pouco, né, é que, passando para vocês o que eu ouvi de um engenheiro de segurança, chefe de um pedaço, de um trecho da transposição de São Francisco, e também em obras da Odebrecht de São Paulo, na construção de plantas agroindustriais canadeiras, né, que são grandes empreendimentos, onde tinham mulheres trabalhando em serviços, em atividades que normalmente são atividades masculinas,
Então eu ouvi o seguinte, que as mulheres, elas são mais concentradas, são mais atentas, não faltam, e as segundas-feiras elas vão ao trabalho. Vão todos os dias, inclusive as segundas-feiras. E aí, evidentemente, quando ele me falou aquilo, bateu uma coisa. Na a segunda-feira é uma sequência do domingo, e que no domingo, em alguma situação, né, foi lá e bateu uma água a mais, aquela coisa toda, então a segunda vai dar um problema. E aí, essas pessoas me garantiram que há uma assiduidade muito grande. Então, vamos dizer assim, juntando tudo isso com a qualidade, nós temos hoje no Brasil, ou se nós pudéssemos tomar nos últimos 5 anos, para ser um pouco mais responsável com essa afirmação, nós temos, estão ocorrendo mudanças muito importantes e com alguns elementos substantivos que somente as pesquisas poderão nos indicar, né? Com mais poder explicativo, inclusive, né? Bem, então esses exemplos, eles nos põem a pensar não somente o gênero ou a dimensão de gênero enquanto atividade, enquanto inserção laboral, enquanto, vamos dizer assim, ampliação do sistema de exploração do trabalho. Quer dizer, não são somente esses vetores, né? Então, é um pouco isso aqui, quer dizer, a divisão sexual do trabalho é muito mais do que constatar as diferenças entre o homem e a mulher na sociedade contemporânea. Tem muito mais coisa do que isso, né? Bem, então, um próximo desdobramento dessa afirmação, né? Nós poderíamos pensar que as especificidades de gênero, né, são, antes de tudo, instrumentos e recursos para controlar a hierarquização do trabalho. Então, veja, todos nós que estudamos o trabalho, que nos dedicamos a esse assunto, a gente sabe que a hierarquização nada mais é do que um dos instrumentos de controle, de dominação, né, e que, na verdade, garante uma boa eficiência, vamos dizer assim, para que a alienação e o estranhamento sigam marchando firmes e fortes, né? Então, veja, a hierarquia de gênero, então pegando como uma caixinha específica, agora o gênero, a hierarquia no gênero, né? Influencia na desqualificação do trabalho feminino, né? Assalariado, por exemplo, né? Portanto, na desvalorização da força de trabalho. Então é aquilo que eu estava dizendo para vocês, é na dialética da construção e da destruição, no caso da formação de recursos humanos, e nas formas de controle que o capital tem, que a burguesia, vamos dizer assim, de forma muito eficiente, competente, tem executado, né? Então esses mecanismos de controle, através da hierarquização, desfecham um conjunto de ações muito desfavoráveis ao trabalho, no caso aqui, nós estamos pegando pelo viés de gênero, né, fazendo essa aposta, a mulher, né? Bem, então as desigualdades na divisão sexual do trabalho, tanto nas esferas da produção, quanto da reprodução, quer dizer, tanto na fábrica, tanto lá no local de trabalho, quanto na casa, né, na reprodução, é central para as relações de poder. Central, né? Então, exatamente por isso que a gente, vamos dizer assim, tem mecanismos cada vez mais sofisticados e complexos que atuam nesse sentido. Então, veja, como que a gente pode querer entender ou pretender entender, ou a gente pode se lançar a entender questões tão complexas como essas, se a gente não amplia o nosso horizonte de apreensão, vamos dizer assim, um pouco adiante da nossa capacidade, vamos dizer assim, de externalizar a habilitação do ato de conhecer pelo sensório. Então, veja, eu estou querendo dizer para vocês, em outras palavras, é que a gente precisa estudar. A gente precisa estudar. Então, a gente, quando se dedica aos projetos, enfim, seja ele qual dimensão for, e nós temos um desafio teórico, nós temos uma questão que nos persegue
Então, claro que esse é um bom aporte, é um bom começo para a gente dar passos com sustentação. Porque se a gente não estudar e a gente não executar as pesquisas, a gente não consegue entender esse emaranhado de coisas. É muito difícil isso. Né? E a burguesia, evidentemente, sabe que a gente não tem cacife. Desculpa. Sabe que a gente não tem cacife para, em poder de fogo, né? Para colocar elementos, vamos dizer assim, mais, eu diria, provocativos, né? Mais contundentes. Então a gente fica um pouco a reboque, né, nos nossos estudos. Mas de repente, com certeza, esse auditório aqui, nós temos um conjunto muito grande de pessoas que, se não são já pesquisadores, não se interessam por esses temas que estão sendo abordados aqui, daqui para frente, eu estou certo que sim. Né? Então, nós temos um conjunto de faces, de tramas, que acontece no ambiente social de reprodução das relações sociais, de trabalho e de produção, e que tem, vamos dizer assim, que estão vertebrados na sociedade, na estrutura social. A gente não pode perder essa dimensão. E nós também já vimos que há uma redefinição constante, né, das formas de expressão e de materialidade do trabalho, seja pela via da terceirização, seja pela via da quarteirização, que é um assunto cada vez mais complexo, seja pela via do trabalho domiciliar, temporário, né? E a partir disso nós temos então situações cada vez mais limite e que nos indica, por exemplo, as formas assemelhadas de trabalho escravo, inclusive tem outras nomenclaturas, mas não cabe aqui a gente aprofundar, e umas tantas outras coisas. Né? Então veja, se nós pudéssemos sintetizar esses aspectos todos, né? Isso aqui, ó, a terceira revolução tecnológica, né? Então, vocês poderiam falar assim, mas você falou tudo, não falou da terceira revolução tecnológica. Então, eu sou esperto, deixa eu colocar lá. Então, a terceira revolução, obrigado. Então, um amém. Então, a terceira revolução tecnológica e os seus aparatos de sustentação técnica, biológica, política, estão muito bem amparados, né, estão muito bem resguardados, se nós pudéssemos fazer um comentário até um pouco mais audacioso, nas políticas públicas. Né? Então, por exemplo, os bancos de fomento, em particular o BNDES, quando direciona recursos públicos, às vezes para o próprio FAT, né, para que as empresas apostem na modernização, na tecnificação, né, vamos dizer, no aumento da eficiência técnica dos processos produtivos, ao fazer está desempregando, com recursos públicos, muitas vezes recursos do FAT. Vocês sabem, FAT é Fundo de Apoio ao Trabalhador. Então, o próprio trabalhador, olha só como é interessante esses mecanismos destrutivos da nossa sociedade. Quer dizer, os recursos que são extraídos do próprio salário do trabalhador formam um fundo, esse fundo é administrado pelo BNDES, e, por sua vez, pega esse dinheiro e destina para as empresas melhorar a sua performance técnica, ao fazer desemprego. Então, beleza, é um fato que está aí, né? Bem, então, nós temos um conjunto de situações, né, que atuam, assim, do ponto de vista geral, do ponto de vista da amplitude, do significado que assume, que demanda e que expressa, sei lá, que é produto, o trabalho e, no caso, a dimensão de gênero, e num país como o Brasil, essas entranhas todas, esses desafios todos, vão ganhando cada vez mais caras, né, situações, arranjos, que a gente não consegue identificar. E muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, mas o que será que está acontecendo? Vamos pegar um caso de 15 dias atrás, 20 dias atrás. Vocês devem estar acompanhando pelos jornais, pela mídia, o que aconteceu em Girau. Né? Então, aparentemente as pessoas falam, uma pancadaria. Eu diria o seguinte, não é pancadaria não. Talvez seja muito mais que uma pancadaria. Então, o que a gente consegue extrair daquele caso, ou daquela situação,
São maus tratos, né, das empresas para com os trabalhadores, descumprimento do contrato, pagam mal, não prestam as atenções devidas, inclusive várias delas prescritas em contrato. Imagine vocês, 15 a 20 mil pessoas vivendo lá em Rondônia, em acampamento, naqueles acampamentos para operários da construção civil, inclusive mulheres. Em Santo Antônio, inclusive, eu estou fazendo um levantamento específico sobre isso, porque estão começando uma tese de doutorado da UNED sobre esse assunto, o desgaste e a degradação do trabalho na construção civil via políticas públicas no Brasil, pegando de 2005 para cá. E aí a gente está conseguindo demarcar o seguinte, quer dizer, um assunto que aparentemente ele se apresenta para nós como pancadaria, como baixaria, sei lá o quê, vândalos, as pessoas falam, isso é um bando de vândalos, Então veja, estão acontecendo muitas coisas do ponto de vista no interior da força de trabalho e que nós não estamos conseguindo entender. A gente tira conclusões apressadas, fala um monte de porcaria e não consegue decifrar exatamente o que está acontecendo. Esse slide, eu tenho certeza que vocês estão entendendo bem, isso aqui não é uma brincadeira de mau gosto, Isso aí, esse slide estava num texto que eu recebi um tempo atrás, num contexto, não sei se vocês viram, isso aqui deve ter circulado pela internet, num contexto de associar a parte, vamos dizer assim, tentar entender a partir dos anos aqui, dos períodos, como que a indumentária feminina foi mudando. E aí, no contexto desse gráfico, dessa ilustração, como que essas mudanças foram ocorrendo e, como é que eu diria para vocês, acionadas, estimuladas, por um conjunto de propagandas milionárias, etc. E o texto então indagava o seguinte, que uma boa parte das mulheres, inclusive fazia opções para um tipo ou outro aí dessa vestimenta, não fazia porque gostava, mas porque estava sendo estimulado por uma propaganda. Então veja, esse slide, a função é exatamente essa. Nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de gênero, e nós estamos falando de uma coisa que atravessa tudo isso, um elemento que atravessa tudo isso, que é o poder de fogo de convencimento do aparato ideológico. Que aparentemente, para nós, quando vamos abordar esse assunto, nós temos vamos dizer assim, um preconceito muito grande. Então, ideologia para nós é uma coisa nociva. E quando nós nos dedicamos a tratar desse assunto, ideologia é sempre algo, sei lá, gangrenado. E quando nós vamos lidar, então, com formas de controle, dominação, gestão, inclusive pessoas, colegas nossos, pesquisadores, sobretudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Carmen deve conhecer, eu não lembro agora os nomes, colegas do Serviço Social, que estão vinculando pesquisas pela via do gênero